Hoje vamos fazer a tag dos 50%. Oi, meus amores, como vocês estão? Estamos aqui com mais um vídeo e hoje eu vou estar mostrando aí pra vocês, né, como que foi o meu ano em leituras até o momento. Bom, gente, a tag dos 50% é bem famosa, né, bem conhecida. Os booktubers, book influencers sempre fazem todo ano. E eu também faço todo ano, já tem uns 2 anos, eu acho, ou é 3, desde que eu fiz aqui o canal, que eu posto, né, a tag dos 50%, mas eu confesso pra vocês que eu estava muito tentada a esse ano não postar. Porque como eu expliquei pra vocês em vídeos recentes aí, né, eu entrei numa fase bem complicada, e aí eu não tava lendo nada, eu não tava fazendo nada. Então, eu tive um buraco bem grande aí no meu começo de ano, assim, em questão de leitura. Então, eu fiquei pensando, acho que eu não vou fazer, que não vai valer a pena, não tem livros o suficiente para isso. E não vou servir de base para fazer uma tag de 50% nesse primeiro semestre, porque foi uma péssima leitura, vamos dizer assim. Mas, ao final de tudo, eu decidi sim fazer, porque eu não posso desconsiderar as minhas outras leituras só porque fiquei um período sem ler. Então, eu decidi trazer aqui pra vocês, pra mostrar o que eu consegui ler aí nesse primeiro semestre, né? Mesmo com essa grande ressaca aí que eu fiquei. E mostrar como que foram essas leituras, o que eu li e tudo mais. Eu vou deixar, antes de falar as perguntas aqui, eu vou deixar aqui uma comparação, não uma comparação, um histórico de como foi minhas leituras até o momento. Bom, gente, então vamos lá. Os 3 melhores livros que eu li até o momento. Claro que teve mais do que 3 livros bons, né, favoritados aí nesse primeiro semestre, mas tive que selecionar 3. E, gente, esses 3 foi os que mais, assim, me marcaram, os que eu mais gostei das leituras. O primeiro deles foi Caraval. Gente, Caraval foi uma experiência incrível pra mim. Eu não sei se aqui no canal tem algum vídeo falando de Caraval, mas se tiver, eu vou deixar o vídeo linkado aqui em algum lugar. Mas, nossa, foi uma experiência incrível. Eu não esperava que essa leitura fosse ser tão maravilhosa quanto foi. É um universo muito mágico, muito incrível a imersão ali naquele universo. Confesso que não continuei na parte ali de Era Uma Vez um Coração Partido. Não sei, não rolou. E olha que eu pensava que eu iria gostar mais de Era Uma Vez o Coração Partido do que Carnaval. Então, é meio complicado isso. Enfim, me apaixonei, dei 5 estrelas, foi favoritado, história incrível. E eu queria muito ler novamente como se fosse a primeira vez. Ai, meu sonho. Outro que eu coloquei aqui foi o Assistente do Vilão. Gente, essa história também foi, tipo assim, fora do comum pra mim. Eu fiquei surtada com essa história e eu queria ler mais e mais e mais. E, cara, que história incrível também. Sério, o enredo ali, todos os acontecimentos, o romance. Ai, eu amo. Enfim, gente, amei, amei, amei. Por último, Lugar Feliz. Lugar Feliz foi uma experiência também, assim, maravilhosa pra mim, que eu não tenho palavras pra falar, porque foi, sim, uma leitura incrível. Eu sempre via muita gente falando, né, muito bem de Lugar Feliz, mas nunca peguei, assim, pra ler e tudo mais. E, nossa, super valeu a pena ter pego, porque foi incrível. Já tinha lido, né, a autora, eu li Leitura de Verão, e foi também um favoritado do ano passado e tal, então foi muito bom ler novamente a escrita da autora e novamente ser um favorito. Então, ai, sério, estou apaixonada na escrita da Emily. Agora vamos para as melhores continuações até agora. Gente, e é óbvio que teria que ter aqui Lendário, que é a continuação de Caraval, e Aprendiz do Vilão, que é a continuação de Assistente do Vilão. Gente, não teria como eu não colocar as continuações desses livros, porque foi... Ai! Porque eu não gostei só do primeiro, igual eu coloquei o primeiro como favoritado e tal, mas eu não gostei só do primeiro. Foram muito boas e
cara, sério, que histórias maravilhosas. Então, com certeza não tinha como eu colocar aí a continuação deles nesse que é as melhores continuações, porque foi sim as melhores continuações que eu li. Além disso, eu coloquei também Desenfreados 2, que foi a continuação de Desenfreados parte 1. Cara, que leitura maluca. Claro que não chegou nem aos pés de Desenfreados 1, mas, cara, que experiência gostosa. Foi muito incrível entrar nesse universo novamente, rever personagens e sentir as emoções que eu senti quando eu li o primeiro livro. Então foi, assim, uma experiência de continuação, de leitura maravilhosa que eu não tenho nem palavras para descrever. A autora soube fazer um desfecho incrível para a história, então não tinha também como eu não ter colocado esse livro aqui como melhores continuações. Agora, lançamentos do primeiro semestre que você ainda não leu, mas pretende ler. Gente, um lançamento desse primeiro semestre que eu ainda não li, por incrível que pareça, e que eu preciso ler pra ontem, é Tempestade de Ônix. Gente, eu ainda não li. Eu ainda não sei, assim... Eu não sei, eu tô com medo de ler, porque eu não quero ficar esperando um tempão pra continuação, entendeu? Ai, eu vou ficar muito triste. Mas assim, eu tô muito doida pra ler, eu tô com muita saudade dessa história, desse universo, tô com saudade dos personagens, tô com saudade principalmente do Xaden. Xaden, eu acho que é assim que pronuncia, eu não tenho certeza. Enfim, gente, eu tô com muita saudade desse universo. E ao mesmo tempo com medo aí, com receio, né, de ler e ter que ficar um tempão esperando a continuação. Mas é um livro que eu ainda quero ler esse ano. Então, de lançamentos do primeiro semestre, esse é o que tá no top 1, assim, que eu preciso ler pra ontem. Agora, eu não me recordo agora, assim, de cabeça, algum lançamento que tenha sido... Porque, gente, como eu falei pra vocês, eu tava desligada. Eu simplesmente me desliguei do universo literário nesse primeiro semestre. Então, eu não sei que livro foi lançado agora e qual que não foi. Eu tô com um monte de livro aqui, que vai entrar em uma das perguntas que tem aqui, que eu quero ler ainda, que eu não sei se foi lançado esse ano, se não foi. Então, essa pergunta ficou bem difícil pra mim por conta disso. Eu fiquei muito desligada ali das redes, então eu não faço ideia se esses livros foram publicados esse ano ou se não foi. Então, essa pergunta é um pouco difícil, mas o único que eu sei, assim, de cabeça, que é lançamento do primeiro semestre, que eu ainda não li, que eu quero muito ler, é isso, é Tempestade de Ônix. Agora o livro mais aguardado do segundo semestre. Gente, com certeza, sem sombra de dúvidas, é A Aliada do Vilão. Gente, não tinha como não ser, cara. Se todos os dois livros de Assistente do Vilão já estavam aqui em alguma pergunta, o terceiro tinha que estar também. Gente, vai lançar agora dia 25 de agosto, 23 de agosto, uma coisa assim, gente, alguma coisa de agosto. Inclusive, no dia do lançamento, que falou que ia ter o lançamento, a Out fez mó suspense, eu já tava enlouquecendo. A cada hora ela postava um trem diferente, eu ficava, meu Deus do céu, vou surtar até lá. Mas, nossa, eu tô muito feliz com esse anúncio deles de que vai sair aí agora Aliada do Vilão. Então, assim, com certeza é o livro, assim, mais aguardado do segundo semestre. Tem alguns outros lançamentos que, inclusive, tá em pré-venda e tudo mais, que eu quero muito ler também. Mas que, por enquanto, é só um quero, assim, ler. Eu ainda não conheço bem a história e tal. Então, o que realmente eu tô, assim, ansiosíssima pra ler é Aliada do Vilão. Agora é os 3 livros que mais te decepcionaram esse ano. Gente, começo aqui com A Seleção. Assim, A Seleção foi uma decepção que não é bem uma decepção. Eu já esperava pouco da leitura, porque uma certa vez eu assisti o vídeo do Paulo Hatz falando, né, de A Seleção, e aí eu já fiquei meio assim, né, com a história. Então já não fui com muita expectativa, mas ainda assim foi bem decepcionante pra mim. Eu esperava mais da história, mesmo já esperando pouco. Então,
Foi um pouquinho decepcionante, sim. Eu esperava que, sei lá, eu não sei, eu ainda tinha esperanças de que a história poderia ser boa. Não é que seja ruim, mas é que não é tudo isso, entendeu? Tudo aquilo. O outro é Uma Dança com o Príncipe Férico. Agora, esse daqui foi uma baita de uma decepção, gente. Porque eu amei O Acordo com o Rei Elfo, que é do mesmo universo do que Uma Dança com o Príncipe Férico, é da mesma autora. Então, tipo assim, nossa, O Acordo com o Rei Elfo foi um livro incrível, foi um favoritado, assim, que eu amei demais. E aí, eu tava esperando muito desse outro livro. Isso foi super decepcionante, porque não foi tudo aquilo que o outro livro foi e tal. Então, assim, foi... Tipo assim, ao mesmo tempo, eu fico meio assim... Como eu posso dizer? Culpada de ficar falando isso, porque a história em si não é ruim. Tem ali um contexto bom, o começo da história, ela indo lá pra mansão dele, aquele suspense, ela não pode ver o rosto dele. Gente, muito bom. Só que daí pra frente é só pra trás. É muito enrolado a história e tudo mais. Então, assim, foi uma decepção. Eu esperava mais, eu esperava que fosse um 5 estrelas favoritado, igual foi O Acordo com o Rei Elfo. E o último aqui, desses que me decepcionaram, foi Gótico Mexicano. Esse também foi um livro que, pra mim, foi uma baita decepção. Não foi um livro ruim, mas também não foi tudo que eu tava esperando. Quando eu via, nossa, Gótico Mexicano, tal. Gente, eu esperava, eu imaginava assim, nossa, um livro tão maravilhoso, tão incrível, tal. E não foi tudo isso, foi uma leitura bem arrastada. Não foi uma história muito envolvente que me prendeu. Então, assim, foi uma decepção, apesar de não ter sido uma história ruim, mas foi decepcionante. E agora só 3 livros que foram só ruim mesmo. Bom, gente, nesse daqui foi meio complicado, não consegui achar um livro pra colocar aqui, pra ser bem sincera pra vocês. Porque apesar dessas decepções que eu tive, né, como eu falei pra vocês, as histórias não foram ruins, só não foram tudo que eu tava esperando. Então, eu não sei, sabe? Eu abandonei vários livros esse ano e não me lembro da grande maioria deles, então muito provavelmente eles foram ruins. Só que no momento eu não lembro, eu realmente assim não lembro. Principalmente porque foi nessa fase minha que eu tava meio de ressaca, né? Então eu não cheguei a anotar essas leituras quando eu iniciei elas, então eu abandonei e simplesmente não lembro. Só tem 2 que eu lembro que eu abandonei, que foi Sem Coração, que é uma releitura aí de Alice no País das Maravilhas, né? Só que falando da Rainha de Copas e tal. E o outro que foi Era Uma Vez um Coração Partido, né? Que eu comecei e não terminei. Mas também, nenhum desses 2 eu não achei ruim a história. Só simplesmente não rolou e eu abandonei. Agora, os outros que eu abandonei, não faço a mínima ideia de qual sejam, então eu não vou saber falar pra vocês aqui livros que realmente foram ruins, então esse daqui vai ficar sem resposta. Agora, os 3 livros que mais me surpreenderam este ano. Gente, vou começar com minha melhor parte. Gente, eu não dava nada pra esse livro, sério mesmo. Esse livro eu li em conjunto com o meu clube do livro que eu tenho. E quando entrou esse livro, né, na lista lá de que seria o livro pra ser lido daquele mês, confesso pra vocês que eu falei, putz, véi, lá vem uma leitura arrastada, lá vem uma leitura que eu não vou gostar, eu vou abandonar. Cara, essa leitura foi incrível, perfeita, maravilhosa. Gente, eu não esperava mesmo. Porque eu não sou muito de ler romance, eu falo isso aqui, eu sei que eu já favoritei vários romances, né? Mas eu não sou assim de... Ai, sentir vontade de ler romance. Então, eu já tava esperando, assim, ser um livro super decepcionante. Até porque eu não sabia nada sobre o livro. Nem sabia também que eram sobre pessoas PCD, né? Então, foi uma experiência incrível. Foi surpreendente num quesito bom,
sabe? Que leitura gostosa que foi de fazer. Eu sorri demais com esse livro, nossa, foi incrível. Então, enfim, foi uma leitura muito gostosinha e eu tinha que colocar ele aqui como o primeiro desses que me surpreenderam. Outro que eu coloquei aqui é Assistente do Vilão. Sim, gente, como eu falei pra vocês lá na primeira pergunta, né, foi um favorito aí. E eu não esperava, sério mesmo, gente. Quando eu vi todo aquele hype, Assistente do Vilão, não sei o que é do vilão, e eu ficava, gente, esse livro deve ser podre, deve ser horrível. Eu cheguei até a falar que não leria ele de jeito nenhum. Então, assim, sinceramente, eu não tava dando nada pra essa leitura. Sabe o que é nada? É nada. Só que um belo dia eu falei, quer saber? Deixa eu... Sabe como quem não quer nada? Tô fazendo nada, tô nessa pindaíba aí de não achar nenhum livro bom. Vou ler esse negócio. E, gente, ainda bem que eu fui ler e me perguntei por que eu não tinha lido antes. Porque, cara, que experiência incrível. Foi super surpreendente pra mim, porque eu não tava dando nada pro livro e ele foi super bom. Mas é sério mesmo, gente, eu não dava nada mesmo pra ele. Eu tava esperando uma coisa bem... Porque, na minha cabeça, eu não... Esse título, Assistente do Vilão, não tava batendo, sabe? Não tava sendo uma coisa que tava digerindo bem. O outro que me surpreendeu bastante foi A Incendiária, do King. Claro que os livros do King são quase sempre, né, sempre maravilhosos e tudo mais, mas quando eu lia A Incendiária, eu ficava meio receiosa. Quando eu li a sinopse, eu também fiquei meio assim, mas eu falei, vou ler, vou dar uma chance. E, cara, ainda bem que eu dei, também foi uma experiência incrível, eu amei esse livro, eu acho que eu cheguei a favoritar ele. Então, assim, sabe, eu não tava dando nada pra esse livro, mas, caramba, que história incrível. Eu tava fascinada, eu queria ler, sempre querendo saber o que ia acontecer, e me surpreendeu pra caramba. Agora, novos autores favoritos. Aí ele fala pra colocar se autores que são recentes, né, que publicaram por agora, ou que eu conheci recentemente. Gente, eu separei 3 aqui, né, e aí eu vou falar o nome deles e colocar qual que foi o livro, né, que eu li, que eu conheci aí, né, a escrita. Uma delas é a Stephanie. Nossa, foi incrível conhecer a leitura dela. Realmente, assim, ainda bem que eu conheci. Eu acho que eu não li nada dela antes, que esse livro foi, sim, o primeiro. Mas eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Minha memória é de peixe, então não confio muito nela. Mas acredito, sim, que tenha sido recente, sim, esse ano que eu conheci ela. Então, foi muito bom essa experiência. A outra é a Hannah. Nossa, também foi... Que escrita incrível, gente, sério. É uma pessoa que tem o dom pra escrever. Simples. E por último, a Freida, que foi também uma experiência louquíssima desse ano. Eu poderia até colocar nos que eu não tava esperando nada e deu tudo, porque também foi um livro que eu fiquei meio assim, na dúvida, mas que por conta do hype eu já esperava que fosse, né, uma leitura boa. Então por isso que acabou que não entrou, mas também foi muito bom conhecer a escrita dela esse ano, foi uma experiência muito boa. Então fico feliz por ter, né, conhecido aí essa autora. Agora, um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Gente, com certeza, sem dúvida, Lugar Feliz. Como eu falei, foi uma experiência incrível ler ele. E esse livro me trouxe muitas emoções, eu ri, eu chorei. Nossa, gente, tem um capítulo aqui que eu chorei igual uma cachorra. Cara, eu acho que eu nunca tinha chorado tanto num livro igual eu chorei nesse capítulo. E, cara, que sensação incrível que foi. Tipo assim, não faz nem sentido, né? Falar que foi incrível chorar, mas foi, gente. Foi uma emoção muito profunda que parecia que era realmente ali acontecendo comigo. Então foi muito incrível essa experiência. Agora, um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre, e com certeza foi minha melhor parte. Como eu disse, foi um livro que eu ri muito, nossa, que me trouxe uma sensação muito boa.
uma sensação de aconchego. Nossa, que livro gostosinho, gente. Se você tá querendo um trem aconchego, um trem gostosinho, pra te, sabe, conforto, vai nesse livro, cara, que é sem erro. Então, com certeza, o livro que me deixou feliz esse primeiro semestre, né, foi minha melhor parte. Agora, quais livros você precisa ou quer muito ler nesse segundo semestre? E, gente, aqui eu poderia colocar uma fila de livros, né? Mas como eu tenho que resumir, então vamos lá. É aqui que pode entrar os livros que eu falei pra vocês, que pode ter sido lançado nesse primeiro semestre, mas que eu não sei, não faço a mínima ideia. Eu só descobri a existência deles agora, depois que eu voltei, né, dessa ressaca que eu tive. Então eu não sei se eles foram lançados esse ano, gente. Não sei, me desculpem. Mas, enfim, vamos lá. Primeiro, A Guerra dos Furacões, foi indicação da Kabuki, eu peguei lá no canal dela essa indicação. Quando eu vi ela falando, eu falei, eu preciso, então fui lá e adquiri o livro. Gente, ai, eu tô louca pra ler esse livro aqui logo, meu Deus do céu. Então quero sim ler ele ainda esse ano. Se eu não me engano, já tem a continuação, mas o meu receio todo é esse. Eu quero ler esse ano, mas ao mesmo tempo eu fico assim, ai, mas ainda não lançou a continuação. Eu já tô em tanto esquema de pirâmide que eu não aguento mais começar livros que ainda não tem continuação. Então eu fico meio receosa, mas vamos ver como que vai ser. Outro é Caçador Sem Coração, já tem, né, o livro 2, inclusive eu adquiri ele já também. Enfim, esse daqui é um que eu tô louca pra ler, porque parece que tem meio que a vibe ali de Pássaro e Serpente. Então, vamos ver aí, eu tô esperando grandes coisas. E, gente, esse daqui também foi indicação da Kabuki. Muitos dos livros que eu me interessei por agora, depois que eu voltei da ressaca, foi pego lá no canal da Kabuki, porque é só ver vídeo dela que aparece um monte de indicação boa. O meu gosto literário dela é bem parecido, então por isso que eu confio cegamente nas indicações dela. Outro que eu quero muito ler é Sonho e Pesadelo, ele ainda tá no plástico, nem cheguei a tirar ainda. Enfim, esse livro aqui eu tô muito, muito ansiosa pra ler ele, muito mesmo. Então também é um que eu quero esse ano ainda fazer a leitura, então espero que dê certo. E, gente, que capa maravilhosa, eu tô louca pra ler isso aqui. E tem um, gente, que eu quero muito ler também, só que ele é um lançamento para esse segundo semestre, que é A Mariposa e... Ai, gente, fugiu da cabeça agora, mas eu vou deixar ele aqui, a imagem dele por aqui assim, pra vocês saberem qual que é. E esse eu também estou muito ansiosa pra ler. Esse tem cara de que vai ser um livro, assim, favoritado. Então, muito provavelmente, quando eu for ler ele, vou fazer um vlog de leitura. E, enfim, gente, esses são os livros que eu tô muito ansiosa pra ler ainda esse ano, nesse segundo semestre. E espero que dê tempo de ler tudo isso. E, enfim, que esse ano ainda eu quero vencer as séries que eu comecei e ainda não terminei, já tenho os livros todos lançados. Em nome de Jesus vai dar certo, né? A gente tem que ter esperança, a esperança é a última que morre. Mas foi isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostou, deixa o like de vocês, compartilha com os amigos. Não se esqueçam de estar deixando comentários aqui falando o que vocês leram, o que não leram. Quero muito acompanhar e saber como que tá sendo aí os 50% de vocês. Então respondam aí essas perguntas que eu fiz aqui nos comentários para eu saber como que foi a de vocês. E se gostaram também, né, de algum que eu citei aqui ou algo do tipo, deixem aqui também. E é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.